Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos explicar para vocês o conceito aí da definição da exergia. A gente já passou o conceito inicial, né? Sabe que é essa potência máxima que eu consigo tirar de um sistema, mas a exergia, como a gente falou, é uma combinação sistema-ambiente. Então vamos pensar nesse exemplo aqui, para a gente conseguir entender um pouquinho dessa definição da exergia, que ela foi dada inicialmente, eu acho que é a definição mais conhecida, a definição do James William Gibbs, que entra um pouco mais à frente, né, em conteúdos mais avançados da matéria. Vamos pensar nesse sistema aqui, ó. Tem um sistema fechado, esse sistema fechado que é uma quantidade de massa definida, fixa, e esse sistema pode trocar calor, pode trocar trabalho, mas eu considero que ao redor dele tem um ambiente ali, um estado morto aqui ao redor, que ele está a temperatura zero, pressão zero, e esse ambiente ele não troca calor, porque ele é enorme, ele é imenso, então não vai trocar calor, mas o trabalho pode sair, né, do sistema, que seria um trabalho de eixo, um trabalho de potência elétrica, alguma coisa que o sistema global está fazendo. Então vou ter três condições aqui, ó. Eu tenho esse sistema aqui que é o C, que ele é o global, que ele tem tudo. Eu tenho o meu ambiente, que é aqui, ó, eu vou chamar isso de NV, que é environment, e esse aqui que é o sistema fechado, que eu vou chamar ele simplesmente de SYST. Então, eu tenho assim, um sistema fechado, encompassado por um grande ambiente, e esse ambiente não troca calor com nada, mas passa por ele trabalho, que é o trabalho que é realizado pelo sistema para poder fazer alguma coisa, tá? Então, a definição de exergia, ela parte disso aqui, ó. A gente fala que exergia é a soma de uma quantidade de exergia que ela vem da termodinâmica, que são esses três primeiros fatores, a energia interna, esse P0, esse T0 aqui com a entropia, e mais as quantidades de exergia macroscópica, que é a energia cinética, a energia potencial, elas são energia, eu posso usar essas energias para virar potência mecânica útil, então elas estão ali contadas também na quantidade de exergia. Todos os outros termos vêm daqui. Mas de onde é que vem essa definição de exergia? Vamos pensar qual seria para esse sistema que eu estou olhando ali em cima, sistema mais ambiente, qual seria o maior trabalho útil que eu tiraria desse sistema? Como é que eu consigo calcular isso para esse sistema? Vamos lá. Primeiro eu considero isso que eu acabei de falar, né? O sistema, a fronteira da minha vizinhança, do meu ambiente, ela é muito grande. Não vou conseguir trocar calor nessa substância. Pensa como se fosse a atmosfera, por exemplo, da Terra, sabe? Só que nesse caso você não consegue mandar calor, porque ela é muito grande, ela está num estado em que ela não troca calor com nada que está fora dela, ou seja, só troca trabalho mesmo. E é isso, então a troca de calor lá na fronteira do meu sistema combinado, que é por isso que está com esse C aqui, ó, sistema combinado, a troca de calor dele é zero. Mas a gente pode considerar a análise, né, do nosso sistema e a gente pensar, olha, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, que é justamente a variação da quantidade de energia que a gente tem em nosso sistema combinado, igual ao calor que é trocado pelo trabalho que é realizado. Só que a gente sabe que isso daqui, essa variação da energia do sistema combinado, era simplesmente a soma da variação da energia do meu sistema fechado, mais a soma da variação de energia do meu ambiente. Só que tem um detalhe. A soma da variação da energia do meu ambiente, eu considero que ele é muito gigantesco também, ele não vai ter nenhuma movimentação ou variação de energia cinética ou potencial. Ou seja, a variação da energia total do meu ambiente, ela fica só esse termo aqui, ó, só a variação da energia interna do meu espaço, do meu sistema combinado, que é correspondente ao ambiente externo ou ao estado morto. E aqui eu tenho o que? A variação da energia total do meu sisteminha, do meu sistema lá fechado que está dentro desse ambiente externo, ele é igual ao estado final, que eu estou dizendo que eu vou tirar. Por que tá esse estado final, está esse zero no final? As condições que tem zero, igual essa daqui, ó, que eu estou falando, condição aqui, temperatura zero, ó, temperatura zero, pressão zero, são as condições do sistema, do ambiente, condições do estado morto. Então, no final, depois que eu tirar todo o trabalho daquele sistema que eu tenho, ele vai estar no estado final, que a energia interna dele vai ser igual à energia do estado morto. Ou seja, essa variação que diz isso, ó, o meu estado final da variação da energia total do meu sistema é a variação do meu estado morto. Esse estado morto também não vai ter mais nenhum outro tipo de energia. Ele também não vai ter energia cinética, também não vai ter energia potencial, já vai ter toda a energia dele vai ter sido desfeita, já está em equilíbrio, não tem mais nenhuma diferença de energia entre ele com o resto. Então, chegou ao estado onde ele vai ser o estado morto. Quando o meu sisteminha, todo o desequilíbrio que houver energético entre o meu sistema fechado aqui e o meu ambiente que está ao redor dele, quando não tiver mais nenhum desequilíbrio termodinâmico entre eles, acabou. Eu tirei todo o trabalho que era possível do meu sistema fechado, que está aqui demarcado em azul. Tá beleza? É isso que eu quero encontrar. Quero saber qual que é o maior trabalho possível que eu consigo tirar dele. Está falando aqui as definições só para a gente não esquecer também. Agora, nós podemos reescrever o segundo termo. Você olha para isso aqui, ó, esse termo aqui agora. A gente pode reescrever esse segundo termo aqui do lado direito, que é essa variação da energia interna do ambiente. Eu posso reescrever usando as equações TdS. Né? Eu sei que TdS, eu sei que a minha equação TdS usando energia interna é essa aqui. Eu sei que é TdS é igual a
du mais pdv. É isso aqui, ó. Então, se eu isolar para obter só o du, e agora pensando que esse du agora é uma derivada, não uma derivada ali exata como está descrito, mas ele é simplesmente uma variação. Então, é uma variação de uma propriedade, eu posso escrever ele dessa forma aqui, uma variação entre o estado final e o estado inicial, é igualmente aqui a variação de entropia e também a variação de volume, né? Variação total do volume. Ou seja, eu caio com isso daí. Por que eu tenho isso daqui nessas condições onde eu tenho a temperatura zero e o P0? Porque eu estou considerando para o ambiente. E no ambiente essas temperaturas 0 e P0 elas não variam. O meu estado no meio ambiente, ali no estado morto, ele é uniforme, pressões e temperaturas não vão variar. Assim eu fico com essa definição. Ó. Se eu substituir tudo nessa fórmula aqui de cima, eu vou ficar com essa definição. A variação da energia total do sistema combinado é igual a essa variação da energia total no meu sistema, mais esse termo aqui que diz o quê? Diz respeito àquela variação da energia interna do meu ambiente. Ou seja, isso aqui é tudo isso daí. Eu sei que esse termo aqui, essa variação da energia total, eu não tenho, se eu olhar nessa equação aqui, ó, eu também não tenho troca de calor, porque eu sei que o QC é igual a zero, mas eu mantenho ainda o trabalho, pode sair algum trabalho lá do meu sistema combinado. Então, essa variação da energia total do sistema combinado é igual a menos o trabalho total do meu sistema combinado, que está aqui mantido no nosso lado mais à direita. Aqui, ó. Ou seja, agora eu vou ficar com essa equação aqui, essa soma total aqui, e o meu trabalho aqui no lado direito da equação. É isso que eu estou escrevendo aqui embaixo. Estou escrevendo meu sistema, o meu trabalho do sistema combinado é igual àquela parte de variação da energia interna do meu sistema e a parte da variação da energia total do ambiente. Agora, como o volume global ele é constante, eu estou considerando também que esse volume externo, né, o volume do meio ambiente, ele é tão grande, tão gigantesco, uma quantidade enorme, uma massa quase que não muda, né, de volume independente do que eu faça. Como ele é constante, se eu faço com que o meu sistema aumente o volume de alguma forma, isso vai inferir com que o meu ambiente perca volume. Ou seja, se o meu sistema se expandir, ele vai fazer com que o ambiente se retraia para compensar aquela expansão. É exatamente um igual ao outro, ou seja, a variação de volume que eu tenho do meu sistema, ela é igual a menos a variação de volume do ambiente externo, do meu estado morto. Essa variação de volume do meu sistema é o que? O estado final que eu tenho, que é o V0, menos V do meu sistema. Eu começo com esse estado inicial, que está em desequilíbrio com o estado morto, é igual a menos a variação de volume do ambiente. Se eu reescrevo aqui só trocando o sinal, eu saio com essa formulação que está aqui descrita bem claramente. Agora eu vou substituir isso daí novamente na minha definição, exatamente nessa parte aqui que eu tenho. Eu tenho aqui exatamente essa variação do volume do ambiente. Agora eu vou substituir isso aqui lá. Então vamos lá. Sabemos, e a gente sabe então, a gente vai ficar com essa formulação aqui agora, onde já surgiram alguns termos parecidos com aqueles lá da equação da exergia que a gente viu lá em cima. Esse primeiro termo aqui é bem parecido com um dos termos que estão na equação de definição da exergia. Mas eu ainda tenho aqui essa questão que está dependendo do ambiente. Eu não quero nada dependendo do meu ambiente. Eu quero que as minhas condições dependam somente do meu estado, do meu sistema. Que as definições de ambiente, né, eu não quero depender de variações de propriedades no ambiente, é isso que eu quero dizer. Eu não quero que a minha equação, ou que o meu trabalho total, dependa de variações de quantidades no ambiente externo, porque eu não consigo controlar elas também. Eu consigo ter uma noção melhor do que está acontecendo no meu sistema, eu consigo medir o meu sistema. Então vamos pensar nisso daí. Essa variação de entropia do ambiente, ela está dentro de uma... Se a gente considerar a variação de entropia do sistema combinado, ela é o quê? Ela sempre vai ser a variação do ambiente que está aqui, mais a variação de entropia do sistema. Ou seja, isso aqui para o sistema, isso aqui é do ambiente. E eu sei que isso aqui, por que ela tem essa forma que está mostrada aqui, o S0 para o sistema S0 menos S? Porque o estado final, eu vou ter a minha entropia final, vai combinar com a entropia do meu ambiente, que é S0. É a entropia no estado morto. E no estado inicial ele vai estar com essa entropia aqui, que é o S, que é a entropia do estado inicial. Ou seja, eu tenho nessa nova definição, eu sei que pela definição lá pela definição que a gente tem da segunda lei da termodinâmica, quando a gente utiliza a segunda lei da termodinâmica para criar o balanço de entropia de sistemas fechados, você fica com isso aqui, ó, variação de entropia é igual à integral de Q sobre T, a variação de troca de calor sobre a temperatura, mais a geração de entropia. Se eu pensar isso aqui para um sistema global, para um sistema combinado, vai ser isso aqui, ó. Sistema combinado, temperatura do sistema combinado, a geração de entropia para o sistema combinado. Mas eu sei que o meu calor não é trocado na superfície externa ali do ambiente. Então esse termo aqui é igual a zero, porque eu sei que QC é igual a zero. Então essa variação de entropia que eu tenho
do sistema combinado é igual a uma geração de entropia, que é exatamente esse termo que está aparecendo aqui, ó. Apareceu a variação de entropia. E agora eu vou simplificar isso daí. Eu vou substituir agora essa minha equação, reescrever ela de maneira que eu vou substituir esse termo aqui, ó, o termo da variação de entropia no meio ambiente, que está marcado aqui em cima. Eu vou substituir ele em função da variação de entropia no sistema e a geração de entropia. Ou seja, eu vou ficar com essa fórmula aqui, ó. Podemos reescrever agora a nossa equação e já sabendo, né, também daquelas definições que eu falei lá em cima, né, essa variação da energia do meu sistema, né, essa variação de energia, essa energia que eu tenho aqui do meu sistema, eu sei que ela vai ter isso aqui, ó, essa energia que eu tenho no sistema, ela é igual a U mais a energia cinética mais a energia potencial todas do sistema, tá? Então eu vou simplificar isso aqui, eu vou pegar esse U, esse que estava aqui em cima nessa definição, desse primeiro termo que apareceu, que é esse termo aqui, a energia total menos a energia interna no estado morto, dado para o meu sistema, que é essa variação da energia total no meu sistema, eu vou reescrever dessa forma aqui, ó. Eu caio só com o U menos o zero, ou seja, a energia interna do meu sistema menos a energia interna do sistema no estado morto, mais esse segundo termo que já tinha sido descrito, né, já descreveu ele, que é o P0 vezes a variação de volume entre o volume inicial e o volume do estado morto, menos agora esse T0, ele vai multiplicar duas coisas aí. Primeiro ele vai multiplicar este termo aqui, ó, que é o S menos S0, a gente tem que pensar o quê? Que eu vou isolar essa equação aqui, eu vou isolar o delta S do ambiente. Então essa equação aqui vai se tornar o quê? Variação da entropia no ambiente é igual a S menos S0 mais a geração de entropia. Ou seja, quando eu jogar isso daqui em cima, nessa equação aqui de cima, eu vou multiplicar por T0, vai virar menos T0 vezes S menos S0. E eu vou pular esses termos aqui agora, eu vou ficar também com esse menos T0 vezes a geração de entropia, que acontece estar no segundo termo dessa equação aqui em verde. Ou seja, esse termo aqui agora representa um termo que carrega essa informação da geração de entropia. E essa energia cinética e essa energia potencial que apareceram aqui, elas vêm justamente da energia do meu sistema, que estava definida aqui em cima. Vocês lembram? Ó, defini ela aqui, essa energia total do meu sistema está definida aqui em cima. Eu substituo ela por U mais a energia interna, mais energia cinética, mais energia potencial. E como essas energias interna, cinética e potencial estão meio isoladas ali, eu simplesmente jogo elas aqui separadas, chamo agora de um outro termo, de um termo de exergia mecânica. E tem vários outros termos de energia que podem entrar também. Só que o que é esse trabalho? Que você olha só, esse trabalho WC que sobrou na minha equação, ele é o trabalho total que eu vou tirar do meu sistema a partir de uma variação que eu saio de um estado inicial e eu vou até o estado morto, até ele chegar em equilíbrio termodinâmico com o estado morto. Isso daqui vai contar essa parcela desses três primeiros termos, que é justamente igual à exergia que a gente viu lá em cima, a definição de exergia, né? Isso aqui é o chamado de exergia termodinâmica. Exergia relacionada às propriedades termodinâmicas. Eu tenho esses mais dois esses termos aqui, energia cinética e potencial, que são exergias mecânicas, que eu posso ter se eu tiver um processo de substâncias diferentes, eu posso ter uma exergia química, uma reação química, uma mistura, alguma coisa assim. E no final, sobrou um termo aqui, ó, esse termo que é menos a temperatura do estado morto vezes a geração de entropia do sistema combinado. Esse termo ele é sempre negativo, né? Ele vai ser um termo negativo. Por quê? Porque eu sempre vou ter que a minha geração de entropia para qualquer sistema que seja real, ele sempre é maior ou igual a zero. Ou seja, o sigma C ele sempre é maior do que zero. T0 é uma temperatura que é uma temperatura dada em Kelvin. T0 também é sempre maior ou igual a zero. Não tem como ele ser menor do que 0 Kelvin. Nesse estado, então, eu sempre vou ter um valor negativo aqui. Eu sempre vou estar calculando eu vou estar calculando os termos. Deixa eu até marcar aqui para a gente ver direitinho. Eu vou calcular um monte de coisas como se a nossa exergia termodinâmica. Eu vou somar isso aqui com um monte de coisas relacionadas à exergia mecânica. Eu posso até ter uma exergia química. Eu vou somando isso aqui, sempre somando, e chega no final eu vou ter que subtrair alguma coisa. Essa subtração é o termo de destruição de exergia. Exergia, ao contrário da entropia, que em qualquer processo real a entropia é gerada, ou ela fica igual a zero no sistema se o processo for reversível, ou ela é gerada em um processo devido às irreversibilidades. A exergia ao contrário. Em qualquer processo real, a exergia, devido às irreversibilidades reais que acontecem no sistema real, ela vai passar por um processo de destruição de exergia. Ou seja, isso aqui sempre conta um processo em que a exergia é destruída. E esse termo que a gente viu aqui agora, ele representa, nesse WC, ele representa o total de trabalho que a gente pode tirar. A gente consegue tirar uma quantidade de trabalho, vou até marcar isso aqui em amarelo,
o WC ali representa o total de trabalho que a gente consegue gerar, que pode ser realizado, né, a partir de um sistema fechado, a partir de um dado estado até que esse sistema esteja em estado morto. Ou seja, isso aqui é o WC está contando isso. Eu saio de um estado que está em desequilíbrio, com o estado morto, vou conseguindo tirar trabalho, potência mecânica, trabalho útil desse sistema até ele chegar em equilíbrio com o estado morto. É exatamente o que essa equação está representando. É dado por todos esses termos que representam a exergia das parcelas termodinâmica, mecânica, a química, se existir. E aí sempre tem esse desconto do trabalho. Eu não consigo gerar o máximo de trabalho possível, porque eu sempre acabo perdendo esse trabalho máximo que eu poderia realizar, porque eu tenho uma destruição da exergia por irreversibilidades. As irreversibilidades acarretam um sistema final que eu não consigo extrair todo o trabalho possível que eu consigo pensar em um sistema reversível, tá ok? Isso aqui também valeria, por exemplo, esse processo também, para a gente pode analisar a transferência de exergia, né, nesse processo. Eu olho aqui para um sistema como aquele que eu falei, que eu tenho uma combustão espontânea acontecendo, começo lá, eu tenho uma quantidade de exergia química que poderia ser aproveitada. Quando a reação química acontece, tudo vira exergia termodinâmica, energia na forma termodinâmica, e depois se converte em energia cinética, que vai entrar aqui num bocal, e aí vai gerar velocidade suficiente do fluido para conseguir mover algo, e nesse processo todo eu sempre vou ter a destruição da exergia. A exergia no final ela sempre é destruída. No final a gente vê aí que a exergia, essa destruição da exergia é um processo natural, sempre vai acarretar. Se eu realizo um trabalho, esse processo tem reversibilidades, eu vou ter a destruição da exergia. Para um estado, que é uma definição também que é importante a gente falar, para qualquer estado, então a exergia é isso aqui, ó. Ela é essa parte da exergia termodinâmica, né, que a gente está dado aqui, mais as exergias que a gente chama mecânicas, macroscópicas. Né? E a exergia específica é simplesmente você dividir isso aqui pela massa. Você tem todos os termos dados aí, né? Esses termos de exergia específica dados pelas energias internas específicas, pelos volumes específicos, pelas entropias específicas e aí pelas velocidades e diferenças de potencial que a gente tem. Você tendo dois estados, você tem, por exemplo, um estado 1 e vai para um estado 2, a variação de exergia era dada por isso aqui. Ó. Você pega a exergia definida no estado 1, que está aqui em cima, e a exergia definida no estado 2, subtrai uma pela outra. E olha que engraçado, quando você faz isso, ó, a variação da sua exergia entre o estado 1 e o estado 2, ela some aqueles termos internos ali nos parênteses que dependem do estado morto. Aqui não tem mais estado morto, aqui não tem mais estado morto. Aqui também não tem nada, né? Nunca teve esses pontos aqui de energia da exergia mecânica, eles não têm nada relacionado ao estado morto. Mas aqui em volume eu tinha, em entropia eu tinha, só que quando você faz um menos o outro, você acaba cancelando esses termos. As únicas referências que a gente tem do estado morto são a pressão zero, que a gente considera essa variação de volume com relação à pressão, do estado morto, e essa geração de calor, que é relacionada aqui a um T0, uma temperatura constante, com essa variação de entropia entre 1 e 2. Então a gente tem tanto o trabalho quanto o calor que é trocado, né? Nesse caso a gente tem os dois aí considerando essa influência, né, de uma temperatura constante, que seria a temperatura do estado morto, e uma pressão constante, que seria a pressão do estado morto. E a exergia, gente, ela não tem, apesar de eu estar falando desse termo de destruição de exergia, que é meio análogo à geração de entropia, a exergia ela pode aumentar, pode diminuir, não tem nenhum problema. Tá? A exergia eu posso fazer um x2 menos x1, ele pode ser menor do que zero, ele pode ser maior do que zero, ele pode ser igual a zero, não tem problema. O que tem problema é isso aqui, ó. Qualquer termo que eu tiver, essa parcela que eu vou chamar de destruição de exergia, que é igual a T0 vezes o sigma, ela sempre tem que ser maior do que zero. Ela vai estar lá se tiver um processo real, essa destruição de exergia sempre vai dar um resultado maior do que zero. Mas a exergia como propriedade, assim como a entropia como propriedade, ela pode aumentar, pode diminuir, pode ficar igual a zero, enfim, pode acontecer vários processos nele aí. A exergia é uma propriedade, como foi dito, ela pode aumentar, diminuir, mas ao longo de processos reais sempre há uma destruição de exergia. Né? Isso aí é bem interessante. Bom, eu tinha um exemplo aqui, mas eu vou pular, porque eu acho que eu vou deixar para falar depois, né? Beleza, então tá legal. Eu vou terminar a aula aqui hoje, depois eu falo o resto desse conteúdo.